Bom dia, Mariana. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Estamos aqui com dois vice-líderes partidários, justamente fazer um balanço dessa semana e já falar um pouquinho da semana que vem. Estamos falando com o deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB, e o deputado Osmar Serralho, vice-líder do PP. Deputado Osmar Serralho, começar com o senhor um balanço dessa semana. A gente viu as explicações dessas matérias aprovadas ontem no plenário. Como é que o senhor avalia isso? Bom dia. Bom dia, uma alegria estar falando com vocês aqui ao lado do nosso decano patriota, que tem orgulhado nossa Casa Legislativa. Na verdade, nós nos concentramos e, graças a Deus, houve esse entendimento entre o Colégio de Líderes e a bancada feminina, de maneira que pudesse fluir pelo menos a matéria que o mundo inteiro está preocupado e que nós iríamos transitar pelos 16 dias sem nenhuma produção. Nós tínhamos trancamento de pauta, viabilizou-se essa votação e, como aqui bem a Soraya disse, havia outros. Por exemplo, nós não votamos ainda uma obrigatoriedade de o SUS suportar a cirurgia plástica de quem eventualmente tenha câncer de mama. Também não votamos um projeto do Carlos Bezerra que prevê a possibilidade de ecografia para ecocardiograma fetal, né, obrigatório no SUS, mas os principais são esses que aqui já foram até repetidos. Quatro projetos de lei que foram aprovados. Até quando eu era ministro da Justiça, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão preventiva da mulher deveria ser convertida em domiciliar, ou seja, ela sairia da reclusão, iria para o seu domicílio, desde que tivesse filhos, crianças de até 12 anos. O que nós aprovamos aqui foi ampliar isso. Não é só a mulher que tenha filho até 12 anos, a gestante também, a mulher cuja criança esteja sob sua guarda e não seja seu filho, e também pessoas deficientes. Então, independentemente da idade, a mãe de deficiente ou a mulher que cuida de deficiente. E também, aí um detalhe importante, o Supremo tinha decidido que se aplicava às mulheres que estivessem sob preventiva. Nós ampliamos para condenação definitiva. Então, a mulher que esteja condenada definitivamente, ela vai ter um regime mais expedito, mais diferenciado, de maneira que mais rapidamente ela saia da reclusão e possa estar com a família. Esse é um. Os outros, eu não sei se o Gonzaga vai abordar, ou devo abordar, mas enfim, os outros todos foram aqui de certo modo noticiados. Um é lá do Paraná, o João, nosso, que agora não vem, eu esqueci o sobrenome, como é que pode, né? O João Arruda, candidato nosso a governador, imagina. É sinal de que realmente está na hora de eu me recolher para minha casa. Mas enfim, o João Arruda tem um projeto em relação à intimidade familiar. Você, na familiaridade, você tem uma certa liberdade. Aí você filma e depois briga, e isso vai para a rede social, isso vai ser punido muito gravemente. Você pode filmar independentemente de quem esteja concordando, pode ser com concordância, o que importa é que aquilo que está na intimidade da família, da mulher, aqui porque nós estamos falando da mulher, isso não pode ser levado a público. E não é só o registro que é proibido, é proibido também você montar. Agora não é um caso de mulher, mas quem vai lembrar, nós tivemos um candidato a governador de um grande estado desse país que de repente ele estava envolvido em cenas, né, deprimentes que depunham contra ele, que era uma montagem. Então isso agora está aqui na lei em relação a essas coisas da intimidade que vão ser punidas se forem colocadas na internet muito gravemente. São duas e estou à disposição para a gente eventualmente comentar as outras duas. Então vamos dar uma palavra um pouquinho, deputado Gonzaga Patriota. Como é que o senhor faz, que balanço o senhor faz dessas votações de ontem, deputado? Olha, Mariana, meu querido e eterno ministro Osmar Serralho e telespectador, quem está há mais de 35 anos, 36 anos no parlamento, quem foi constituinte e quem viu na Constituição a briga dos machistas contra um pouco de mulheres que tinha aqui, eu vi a Benedita da Silva ali, que foi constituinte, a gente fica muito feliz, não apenas esses 16 dias, mas que a gente possa, principalmente no próximo mandato, a gente fazer um trabalho com que essa bancada feminina não apenas aumente em número, mas aumente nessa qualidade que está aqui. Esses 16 dias, com esses 10 projetos selecionados, e todos eles envolvem
a figura importante da mulher, a gente conseguiu ontem aqui, com cuidado, aprovar 4 muito importantes. Eu apenas ratifico o que falou o Osmar Serralho. Isso é muito importante porque a mulher, como o negro, o índio e tantos outros brasileiros, são muito discriminados. E essas aprovações de ontem, com a sanção, entrando em vigor, a gente vai ter que observar a execução da lei. E também a gente fica se preparando, porque a partir de janeiro, novo governo, a gente tem que olhar muito 2 coisas neste país. Uma delas é a violência. A gente não pode conviver com essa violência que está aí passivamente. A gente tem que trabalhar para que isso se acabe, que não se acabe, mas que diminua. A outra, dentro também da violência, é a roubalheira que tem neste país. Tantas pessoas hoje desempregadas, tantos projetos importantes e programas sociais praticamente paralisados pelos desvios de recursos do Tesouro, através de até políticos, de empresas, de tudo. A gente tem que ver isso. Então eu quero parabenizar as mulheres brasileiras pelas suas representantes aqui no parlamento, com o apoio, obviamente, também dos homens, pela aprovação desses importantes projetos de ontem e os outros que a gente deve aprovar na próxima semana. Bom, falando na próxima semana, já que hoje não tem mais votação no plenário mesmo, deputados, queria fazer um balanço, uma previsão, perspectiva de votação para a semana que vem. Dá para avançar mais nessas pautas femininas e também outros assuntos, medidas provisórias? O que deve ser prioridade no plenário semana que vem, deputado Osmar Serralho? Bom, remanesceram na pauta aqueles 2 projetos que eu fiz referência em relação à proteção da mulher e que realmente estavam obstruídas em virtude de uma medida provisória que caiu ontem, a 845, portanto, a partir da semana que vem é possível que flua. Mas quem assistiu ontem à sessão da Câmara, ali pelo final, deve ter observado que o líder Aguinaldo Ribeiro, que é o líder do governo, chamava a atenção dos líderes da necessidade de que o Colégio de Líderes urgentemente se reunisse e fizesse a pauta, porque nós não estamos no final de ano, nós estamos no final de legislatura. Então você vai pegar muitas situações em que pessoas que aqui trabalharam bastante, produziram e agora na reta final eles vão ser excluídos. Acabamos de falar do João Arruda, que foi candidato a governador do Paraná. Ele acompanhou o tempo todo o projeto de lei que trata das licitações, que é uma revolução necessária. Ele é o relator, né, deputado? Ele é o relator e terminou o mandato. Daqui a 10, 15 dias terminou o mandato. E toda a produção dele vai ter, evidentemente, não a mesma fluidez que teria se estivesse conduzida por ele. Então, o que o Aguinaldo Ribeiro chamou a atenção ontem? É preciso que os líderes façam essa pauta. Falou-se da licitação, falou-se do cadastro positivo, falou-se das empresas aéreas, enfim, e acima de tudo, bem que você está dizendo, a reforma tributária. Parece que há um certo consenso, mas sempre fica algum penduricalho. Eu observei que o governo futuro está de acordo com essa proposta que também magistralmente o Raul vem conduzindo, mas nós temos o quê? 15, 20 dias. Agora, só que até que, já que nós estamos falando, eu queria 2 coisas, se me permitirem. Uma delas, a gente fica aflito porque certas pessoas que muito preparadas estão saindo, como esse caso que eu falei do João Arruda, e daí dá a impressão que a gente precisa agilizar. Mas agilizar e depois vai para o Senado, modifica, volta para cá, não tem nada que nós estejamos fazendo aqui, que se nós não fizéssemos, isso terminaria. Tudo ainda vai ter certo prosseguimento. Pouca coisa daqui se pode falar que esteja indo para a sanção. Então, mesmo que se fale, não, vamos produzir, porque final de legislatura é um passo a mais, uma fase a mais. Mas para concluir, eu queria chamar a atenção, porque eu ouvi muito, a imprensa está batendo muito numa mudança que está sendo feita em relação a uma previsão da possibilidade de políticos participarem, ocuparem cargos públicos. Aí disse que está se fazendo, enfim, uma abertura em virtude dos interesses dos deputados. Leiam, pelo amor de Deus, o projeto, verifiquem o que está acontecendo. A lei hoje diz que qualquer pessoa que tenha participado de campanha política, qualquer pessoa que tenha participado de campanha política, não pode ocupar cargo público. Então, vocês imaginem, todas essas pessoas que vocês veem sendo nomeadas, elas não podem ser, não é nós, deputados, somos também, mas não é isso que a lei diz. A lei diz que qualquer pessoa que tenha trabalhado
Em campanha política é proibido. Como é que o judiciário vai operar isso? Eu sei que o fulano foi cabo eleitoral, eu vou entrar com pedido no juiz para tirar, porque o cara não pode ocupar cargo. Então, fez-se uma bobagem quando se fez essa lei. A Câmara não aprovou. O Senado fez, veio para cá, aqui foi depurado de maneira que concentrasse efetivamente naqueles que têm influência, naqueles que podem interferir. Não, voltou para o Senado e deixou isso que, lamentavelmente, em direito a gente chama isso teratológico. É um negócio absurdo que está na lei. Então, quando a gente modifica, dá a impressão que nós estamos fazendo para desfazer tudo aquilo que se construiu para enrijecer a nomeação de cargos públicos. Não é verdade. Deputada, rapidamente para encerrar, esse projeto está em que situação? Esse projeto vai para o Senado. Nós aprovamos aqui, vai para o Senado e é terminativo, aspas, terminativo, porque o projeto veio de lá, a Câmara já fez o seu substitutivo e agora está voltando, o Senado é que vai se manifestar. Deputado Gonzaga Patriota, sua previsão para a semana que vem, o deputado Osmar Serralho está falando de balanço, já, perspectiva para o final da legislatura, o que o senhor espera? A gente fica muito feliz pelos projetos que estão praticamente pautados, existem ainda esses 6, também como a reforma tributária, que é muito importante, mas ontem o presidente da Câmara me deu uma boa notícia e atinge 70% das mulheres que estão cedidas para outros órgãos. Existe uma PEC de nossa autoria que diz o seguinte: quem estiver há mais de 10 anos ininterruptamente em um órgão fora do seu, que possa fazer uma opção, ou volte para o seu ou fique nesse órgão onde está na mesma função, sem ascensão. Por quê? Eu sou da Câmara dos Deputados, estou à disposição do Ministério da Justiça há mais de 10 anos ininterruptamente. Eu estou ocupando uma vaga no Ministério da Justiça e a minha vaga aqui está presa. Então isso vai abrir para concursos naquele órgão que ficar sem essa vaga. Isso é muito importante. Eu quero inclusive chamar a atenção dessas pessoas cedidas, delas 70% são mulheres, que possam fazer um movimento aqui na próxima semana para a gente pautar e que os líderes possam apoiar essa PEC e a gente possa aprovar. Essa reforma tributária é muito importante, que a gente possa fazer agora, porque o que não se fizer agora não vai servir para 2019. A gente tem que correr e observar também o orçamento da União. Eu sou de um partido que faz oposição ao novo governo, mas já conversei com todos os meus colegas para que a gente possa ajudá-lo. Ele foi eleito, 10 milhões de votos, não sei quantos votos a mais. A gente procurar ajudar, porque não está ajudando ao Jair Bolsonaro, não. A gente vai ajudar o Brasil, problema financeiro que o Brasil está muito ruim, o problema social, o problema da violência, da saúde, da educação e fazer tudo isso. Eu quero me associar também aqui ao Osmar, com sua experiência, para a gente ajudar no que for possível, não apenas na próxima semana, até o dia 20 e pouco de dezembro, quando a gente termina praticamente este mandato e deixar tudo preparado para o mandato que vem. Ok, deputado Gonzaga Patriota, deputado Osmar Serralho, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Carol.